Como é que você lida com a rejeição? Seja lá a rejeição por conta de um término de uma relação, seja a rejeição por você não ser aceita no trabalho, seja uma sensação de rejeição que você pode ter até dentro da sua própria família. Essa é uma emoção muito comum, que nos visita frequentemente. E ela diz muito sobre nós, e não sobre o externo. Mas normalmente a gente não tem essa perspectiva de olhar. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Vou falar um pouco da minha própria experiência, falar como que a gente pode lidar com essa emoção através das abordagens que eu normalmente trabalho, tendo por base mindfulness e autocompaixão. E nesse vídeo eu vou um pouquinho à frente. Vou trazer um pouco da visão da espiritualidade sobre essa emoção. Vamos juntas? Bom, eu vou compartilhar um pouco da minha jornada aqui, porque eu acho que quando a gente conta histórias sobre o que a gente vivencia, fica mais claro, você talvez aí do outro lado também perceber ou se identificar com isso. Eu sempre me senti muito amada, eu nunca tive esse problema da rejeição aparecendo para mim. Salvo em algumas situações, mas nada que uau, né? Mas isso aconteceu para mim muito forte num término de uma relação que para mim era muito valiosa. E aquilo me fez sentir menos-valia, que eu não era boa o suficiente, que de alguma forma não estava mais sendo validada por tudo que eu entregava. Como assim, né? Como assim? Tudo que eu estou entregando aqui não é suficiente? Mas de alguma forma aquilo apertou dentro de mim esse botão da rejeição, de ser descartada, de ser colocada de lado, de não servir mais, né? Uma sensação de, você não serve para cá, ou você não serve para essa relação, ou você não serve para este trabalho. E essa sensação, ela veio à tona. E o que normalmente a gente faz quando isso acontece? A gente joga toda a nossa energia para entender o externo. Porque ele fez, porque ele agiu assim, porque o emprego não me quis. E aí a minha mente vai catastrofizando ainda mais uma própria situação que está dizendo respeito a mim mesmo. Porque o externo é só um espelho, né? Então, essa sensação dizia respeito a mim mesma. Eu não me sentia valiosa. Eu me sentia tendo que ser validada pelo externo para então ter valor. O outro, a outra situação, só está me espelhando algo que está aqui dentro de mim. Mas para que eu pudesse chegar aí nessa jornada e ter essa consciência, levou um tanto. Não foi tão fácil e nem tão rápido. Mas eu fui ganhando habilidade para me auto-observar. E de tempos em tempos, eu vejo ainda uma faísca dessa emoção aparecendo para mim. E o que acontecia durante essa jornada? Né? Quando você acha, não, já estou entendendo, já estou trabalhando nesse auto-amor para comigo mesma, já estou entendendo que a validação sou eu mesma que me dou. Mas ainda assim, a gente vai passando por situações na vida que esbarram de novo nesse botão. E aí a sensação, né, essa emoção, ela surge novamente. Num passado, gente, eu normalmente ficava muito brava. Porque assim, eu dizia a mim mesma, peraí, você já entendeu, já está sabendo, já está fazendo, como assim tá de novo nesse lugar, de se achando menos, de menos valor, de que o outro tem que te validar, de que o teu poder está no externo, não dentro de você? E isso me fazia descer uns 5 degraus para baixo, sabe? Aí, com o tempo, a gente também vai aprendendo isso, vai aprendendo que o nosso processo ele não é linear, né? Ele tem uma espiral. Eu vou subir, vou vivenciar alguma situação que vai me remeter a essa mesma sensação, até para que eu possa ver o quanto isso ainda está aqui em mim, o quanto isso ainda me aprisiona, o quanto isso já é um caminho de libertação. E esse processo, ele faz parte da nossa jornada. E aí é o momento onde você tem que usar técnicas para se autoacolher, para entender que isso faz parte da nossa essência humana e que todo mundo passa por isso. E que o nosso processo, ele não é linear e sim espiral. E a partir daí eu vou conseguindo avançar um passo por vez, uma respiração por vez, uma mordida por vez, como normalmente eu digo, para essa nossa nova versão,
que já não é tão aprisionada de alguma emoção que me faz sentir inferior ou menor que o outro. As práticas da atenção plena e de mindfulness, né, que são a base do meu trabalho, elas me ajudam muito, porque mindfulness nada mais é do que você se dar conta dele. Então, eu começo a perceber que há uma emoção aqui me visitando, que sim, que esse botão ele foi apertado, que isso está dizendo mais respeito sobre mim do que sobre o outro. Então, eu vou identificando o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, e a partir dessa identificação, desse olhar, eu procuro acolher esse sentimento, porque ele gera um sofrimento. E eu não olhar para ele, eu ignorar, querer botar debaixo do tapete, isso não vai me ajudar. Muito pelo contrário, vai ficar acumulando algo que eu não estou vendo. Então, eu começo a perceber que isso faz parte da minha essência humana. Eu passo por isso e provavelmente você que está aí do outro lado, você também passa por isso. Também passa por sensações onde você se sentiu ou ainda se sente rejeitado. E isso está dizendo algo sobre você e não sobre o outro. Então eu acolho aquilo, eu acolho o meu sofrimento. Eu me trato como se eu estivesse tratando uma melhor amiga que chega para mim. E aí existem várias possibilidades da gente lidar com essa emoção. Uma delas é a gente usar das práticas da autocompaixão, aonde eu tenho esses 3 elementos. Eu tenho um elemento do me dar conta, que é mindfulness, eu tenho um elemento aonde eu percebo que eu não estou sozinha nessa, eu não estou sozinha nesse barco, que isso faz parte da minha essência humana, como faz parte da sua, então isso me traz um certo conforto, e eu começo a olhar para mim de uma forma mais amorosa, então a autobondade, então eu acolho aquilo. Não é passar a mão na minha cabeça e ficar lá estendendo esse sofrimento, mas é entender que naquele momento, no aquele agora, essa dor está ali e eu me sento com ela, eu apenas estou para mim. Sabe quando você senta com alguém e não precisa falar nada e você só está lá na sua presença, dando a sua presença para aquela sua amiga querida que está passando por uma dificuldade? É exatamente isso que a gente tem que fazer com a gente. A gente tem que se sentar com esse sofrimento e apenas estar aqui com ele. Dizendo, isso faz parte da minha essência, está tudo bem eu me sentir assim, nesse momento. Então, num primeiro passo, eu acolho isso, eu valido o que eu estou sentindo e eu me empodero de mim, me oferecendo o que de mais valioso eu posso me oferecer, a minha presença e o meu amor. E a partir, então, depois desse momento, eu posso ir processando formas, aprendendo recursos para lidar melhor com isso. Um outro recurso que ajuda bastante é um recurso da terapia de aceitação e compromisso, em lidar com os pensamentos que ficam retornando para você. Ah, mas realmente, puxa, eu não tenho valor, né? Nossa, esse trabalho não me quis. Puxa vida, e agora? Como que vai ser? Na verdade, eu não vou servir para nada mesmo. Nossa, ninguém vai me querer. Nem no trabalho, nem na vida pessoal, e a gente fica catastrofizando, contando essas histórias para gente que não nos levam a muitos lugares. E como eu posso fazer nesse momento que eu estou passando por essa situação e os pensamentos voltam? Você vai parar, você vai respirar, porque quando eu paro e respiro, eu saio da espiral do automático, desse padrão que a gente vai muito para o negativo, desse padrão onde a gente acaba sendo engolida por essas emoções. E essa emoção da rejeição, ela vai se transformando em outra, eu vou colocando outras coisas ali e aquilo vai crescendo. Eu vou me afundando ali. Então eu posso parar, me centrar, acionar o meu eu observador, acionar a minha essência, e na respiração a gente tem essa capacidade de começar a acalmar o nosso sistema nervoso, que pode estar lá numa luta e fuga, buscando encontrar saídas, quando na verdade você só tem que parar e se acolher. E você vai dizer assim mesmo: eu estou tendo um pensamento que eu não tenho valor. Isto é só um pensamento e não é a verdade sobre as coisas, porque você sabe que você tem valor. A sua essência já é valiosa por si mesma, não precisa fazer nada, né? Então, é uma forma da gente ir treinando o nosso cérebro, da gente ir treinando o nosso sistema nervoso,
a entender que isso não é uma ameaça, que embora possa parecer, não é. E eu vou me autorregulando. Então, essas práticas, gente, elas ajudam demais. Então, colocar isso na sua vida, entender que isso é uma possibilidade, que isso existe e colocar isso na sua vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença para que você possa ir avançando em rumo a ser essa sua nova versão. E por último, eu vou trazer um pouco aqui a visão da espiritualidade. Eu gosto de escutar muito canalizações. Eu não sei se você aí do outro lado sabe o que é uma canalização. Eu venho de uma família espírita. Minha mãe era médium. Ela canalizava desde que eu nasci. Meu avô era médium. Canalizava também espíritos. No começo, aquilo para mim era normal, porque eu nasci nesse ambiente, né? Depois, quando eu cresci, eu comecei a não gostar muito disso. E aquilo me causava até desconfortos. Depois, quando eu virei adulta, tinha coisas que eu achava que eram interessantes, tinha coisas que eu gostava e tinha coisas que eu não gostava. Mas eu tive ao longo dessa minha jornada de vida muitas provas de que isso era verdade. Não só porque era minha mãe médium, mas porque eram coisas que ficava meio estranho você não acreditar, né? Eu ficava naquela coisa de, isso aqui não tem como provar, mas acontece. E quando eu comecei já na fase adulta a buscar a espiritualidade, porque eu não tenho uma religião e eu nunca gostei de ter uma religião, que não ressoava em mim, eu tentei várias. Eu acho que se eu fosse escolher uma, o budismo seria a que mais ressoava comigo, mais ressoa. Eu adoro a filosofia budista, mas não me tocava ter a religião. Mas eu fui entendendo que eu podia ser espiritual sem ter uma religião, porque a minha conexão com o divino sou eu quem faço, eu não preciso de intermediário. Eu não preciso de um padre, de um monge, de um pastor. Eu posso fazer isso por mim mesma. E foi isso que eu fui aprendendo a fazer. E hoje eu tenho essa conexão, isso veio muito com a meditação. E eu acredito muito que a nossa missão aqui é justamente essa: ser o melhor que a gente possa, ser nós mesmos, nos validar e nos amar de forma incondicional, porque nós somos o que somos e já somos perfeitos pela nossa própria existência. Que a gente vem aqui experienciar emoções, experienciar situações, expandir ainda mais a nossa própria consciência. E ele fala muito sobre isso, né? O quanto que a gente dá esse nosso valor para o outro. O nosso valor eu entrego de mão beijada para o outro. Então, se o outro diz que eu sou boa, eu fico feliz. Se o outro diz que eu sou má, eu fico triste. Se o outro gosta de mim, eu fico contente. Se o outro diz que não gosta de mim, eu não quero mais viver até, né? Eu quero me perder aqui, porque isso já não faz mais sentido para mim estar aqui se o outro não me valida, se eu não tenho o que o externo me pode oferecer. E ele traz muito essa visão, né? Que o desconforto, ele não vem, na verdade, da atitude do outro ou do evento que você está vivenciando, mas vem sim da nossa desconexão com a nossa parte divina, de saber que a gente é valioso só por já estar aqui, que a gente tem valor, e que o valor somos nós mesmas que damos para nós, e não o outro. Porque senão eu vou dar o meu poder para o outro. Tem um indiano, eu não sei o nome dele, ele fala muito isso. Uma vez eu assisti o vídeo dele, acho que umas 15 vezes, para internalizar aquilo, sabe? Ele falou que quando a gente dá o poder para o outro, essa é a nossa maior escravidão como ser humano. Ele falou: esse poder eu mantenho para mim mesmo. Eu vou ficar feliz só pelo externo? Então, se o outro me oferece algo que me faz ser feliz, eu sou. E se o outro me oferece algo que é para eu não ser feliz, eu fico infeliz. Essa é uma das maiores escravidões que a gente vive. Porque eu sei o meu valor. E a partir dessa sabedoria é que eu vou me fortalecendo. Eu vou me permitindo ser quem sou. Eu vou me permitindo viver da forma com que eu acredito que seja bom para mim. E não como os outros dizem que tem que ser, porque a gente é manipulado e controlado o tempo todo. A partir do momento que você resolve ser você mesmo, você se aceita exatamente como você é, e você vive nessa fluidez, esse é uma das melhores oportunidades que a gente tem para viver essa vida aqui
com muito mais alinhamento e coerência com a nossa essência divina, porque somos parte desse todo, né? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês e entender aí se esse vídeo faz sentido para você, se você gostou e se você gostaria que eu fizesse vídeos mais com essas características. Conta aqui para mim. Espero que ele possa te ajudar de alguma forma. A gente se vê numa próxima. Até lá!